Pronto, agora vamos começar a parte 2, certo? Parte 2, a gente terminando o ciclo 1, para o ciclo 2, beleza? Magnetismo, funcionamento das bobinas. Pessoal, bobinas, solenoides, fio reto, é só formas que a gente encontrou, nós seres humanos, né, de fazer com que haja transmissão dessas ondas eletromagnéticas de uma forma melhor, né, concentrando ali as linhas, né. Quanto mais próximas as linhas, pessoal, é porque ali o campo é mais forte, certo? Tem mais intensidade. Então, quanto mais se aproxima, melhor. Aí depende muito do que você vai precisar. Se é uma bobina, se é um solenoide, se é um fio reto, porque eu quero que concentre mais, então eu tenho que colocar o quê? Vai depender da fórmula, né? Se for uma espira, se for um solenoide, se for um fio reto, o fio depende da distância. Se for uma bobina ou um solenoide, vai depender do comprimento, né? Eu uso mais, um comprimento maior, diminuo esse campo, aumento o campo, diminuo o comprimento. E como é que você sabe isso, né, Luana? Porque a gente tem a fórmula, né? Por exemplo, a fórmula solenoide, que é parecida da fórmula com a bobina, o campo igual a permeabilidade, a corrente, vezes o N, que é o número de espira que você vai colocar ali, né, de solenoide, que é essas voltinhas, tá? Sobre o comprimento. Mas isso é para a gente o quê? Sexta-feira, dá uma olhada nas fórmulas todas, beleza? No apanhado de fórmulas todas que você tem de química, física, matemática, e só dá uma olhadinha, pessoal, porque geralmente cai com menos frequência a fórmula. O Enem gosta mais de entender se você sabe o funcionamento da sua cabeça, se você entende, pô, isso aqui usa um princípio eletromagnético, né? Quando a gente vai lá, por exemplo, existem pinturas hoje, pessoal, de carros, que é feito por esse princípio, né? De eletrostática. E aí você, pinta o carro, as cardinhas em oposição, para você pegar materiais de ferro velho, o que é que você faz? Você coloca lá o grande eletroímã para poder puxar os materiais que você quer, princípios do magnetismo que você está usando. Tá, Luana, já caiu a questão, que queria saber se a gente aumentava a corrente, diminuía o número de espira, bererê, uma ou outra. Não é o mais comum, tá? Agora, eu indico que vocês, antes da prova, pelo menos vocês dêem uma olhadinha, né? Para não ir na prova, pelo amor de Deus, né? Pelo menos dê uma olhadinha lá, ver as fórmulas, ver a força eletromotriz é igual a variação do fluxo magnético pelo tempo, né? Então, se eu aumentar o fluxo, eu tenho... A última questão do Enem foi isso, né? Fluxo magnético, olha. Enem 2020, fluxo magnético. E a rapidez, né? Como é que eu aumento essa dinâmica aí, né? Na usina. Ó, Enem 2020, na situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtida nos terminais da bobina resulta do aumento, ó, para eu aumentar a DDP, eu tenho que aumentar o que na bobina? Ele fala que na usina, através da queda d'água, vai gerar, né, cai a água através da pressão para o gerador, gira a turbina. O movimento relativo de um ímã em relação ao conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável. Pessoal, dentro, né, desse gerador aí vai ter o quê? Um ímã que tem um conjunto de bobinas, né, um conjunto desses negocinhos aqui, ó, que vai fazer com que a gente tenha o quê? A gente tem um fluxo magnético variável. Pessoal, lembre no coração de vocês, esqueceu o nome, mas não esqueça. Para ter fluxo magnético, você tem que ter o quê? Variação. Não existe fluxo magnético sem variação. Precisa variar, é a variação do fluxo magnético que vai gerar a corrente induzida que a gente precisa. Então, o fluxo precisa variar, precisa haver movimentação, não é uma coisa estática. Estou aqui de boa. Tanto é que quase todas as fórmulas vêm lá a velocidade. Força é igual a carga, velocidade pelo campo. Tem que ter movimentação, certo? Lembre, fluxo magnético precisa de movimentação. Ele precisa variar. Fluxo magnético precisa de variar. Fluxo magnético precisa variar. E aí ele fala que essa variação do fluxo magnético é que gera DDP, gera a energia que a gente quer. Só que a gente quer, ó, que aumente a DDP. Por que aumentou a DDP? Porque aconteceu o quê? O fluxo magnético aumentou a área,
do nada vai aumentar a área que vai ser exposta. É o mesmo objeto, a mesma bobina, não aumenta a área. No intervalo de tempo, diminui a velocidade. Opa, diminui a velocidade, vai aumentar a EDP? Vai aumentar o fluxo? Não, né? Se aumentar a velocidade, aumenta o fluxo, porque quanto mais movimento, quanto mais velocidade, melhor. Intensidade do campo magnético são mais intenso. Vai mudar o campo magnético? Só muda o campo magnético, pessoal, se a gente mudar essa bobina de lugar. A bobina está no mesmo lugar, como é que eu vou mudar o campo magnético? Rapidez com que o fluxo magnético varia por meio de um aumento da velocidade angular. Exatamente, nesses detalhes você não precisa estar sabendo, mas você precisa saber de que o fluxo magnético, quanto mais velocidade, quanto mais variação, quanto mais rapidez, ele vai produzir mais energia, certo? Vai aumentar a DDP. E a resistência interna, aumentar a espessura, como é que vai aumentar a espessura se é a mesma bobina, né? Então, a rapidez com que o fluxo magnético varia por conta do aumento da velocidade é que faz com que a gente tenha um aumento na DDP. Beleza? Então, esqueci meu nome, mas eu não esqueci que para eu ter uma diferença de potencial, para eu ter a energia fluindo ali, o fluxo ele tem que variar. E variar significa movimento. Movimento significa velocidade. Quanto mais velocidade, quanto mais variação, mais energia. A fórmula é porque eu não fico satisfeita, né? A gente está falando de física. Então, ai, meu Deus, deixa eu voltar para lá. Bom, eu pensei que eu conseguia. Peraí. Deixa eu botar aqui Rapidex no meu Paint. Só para botar... Só para botar aqui, ó. Só para botar a fórmula para vocês, pessoal. Ó, só para botar a fórmula para vocês, olha. Rapidinho. É que a FEM é igual à variação do fluxo magnético sobre o tempo, certo? Lembrando que aqui é negativo. Então, pessoal, se eu aumentar o fluxo, aumentar a velocidade, aumentar a rapidez, eu vou aumentar a força eletromotriz. Força eletromotriz nada mais é que vai ser a nossa DDP, pessoal. É porque lá na eletrodinâmica a gente vê ela muito da forma do U, né? A FEM, ela vai gerar, a gente vai estar ligada mais a geradores, beleza? Quando a gente tem umas aqui, é o receptor, né? Mas não é esse caso. Então, geradores, porque geralmente, né, você está trabalhando com geradores, beleza? Não está trabalhando com outra coisa, tá? Então, se liga aí nessa fórmula, aquela que explica por que o gabarito é aquilo, para vocês não disserem que é a invenção da minha cabeça, tá? Tem comprovação, sim. Eita, não é esse não, é esse aqui. Bom, vamos em frente, que era isso que eu queria falar. Agora, pessoal, vamos para os tipos de onda, né? Esse slide aí tem que estar na cabeça de vocês, certo? O que tem que estar na cabeça de vocês? Ó, o espectro visível, ele vai estar depois do infravermelho, certo? O espectro visível está depois do infravermelho. Depois do que a gente não vê mais nada. A gente não vê os raios ultravioletas, a gente não vê os raios-x, nem os raios gama, nem vemos o infravermelho, micro-ondas e rádio. Também não vemos isso. Só o que a gente vê é isso que está aí, espectro visível. E esse espectro visível, ele vem de algumas cores, lembre, que é o VAVAV, que é o vermelho, laranja, o alaranjado, amarelo, anil, azul e violeta. Que você está vendo aqui, ó. Vermelho, laranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. O que eu quero que vocês entendam, pessoal? Para onde essa setinha segue para os raios gama, a gente vai ter um aumento de frequência, note isso. Se eu aumento a frequência, eu diminuo o comprimento de onda. Está percebendo que aqui, ó, o comprimento de onda está diminuindo? As ondas estão cada vez mais aproximadas. Quanto mais próximas, é porque o comprimento de onda está menor, o lambda é menor. Se o lambda é menor, comprimento de onda é menor, o que é que vai aumentar, pessoal? A frequência. Tem aqui a fórmula. V igual a lambda F. É porque aqui está V igual a lambda sobre o período. Só que o período, pessoal, é quem?
O inverso da frequência, certo? Então, era só você colocar o inverso, 1 sobre F, que você ia ter o quê? V igual a lambda vezes F. Se eu tenho um aumento do lambda, um aumento do comprimento de onda, eu vou ter o quê? Uma diminuição na frequência. Bom, se eu aumento o lambda, olha como esse lambda é grande. Eu diminuo a frequência. Então, aqui são as frequências menores. Aqui são as frequências maiores. E lembrem disso, porque frequência é energia. Frequência, vem lamber ferida. Exatamente. É para você lembrar da fórmula. Pessoal, frequência é energia. Quanto maior a frequência, maior a energia. Por isso que ultravioleta, raio-x, raios gama são ondas de muita energia e de alto estrago. Certo? Atentem-se a isso. Vitória cumprimenta com frequência. Aí, porque lembra do seu nome, né? Fica fácil. Mas eu só sabia do vem lamber ferida. Mas fácil. Vitória cumprimenta com frequência. Arrasou. Vitória adora cumprimentar. Então, veja, pessoal, quanto mais energia, mais frequência. Lembre disso no coração de vocês, tá? E a última questão que caiu do Enem, que foi a questão do infravermelho, é que, pessoal, o infravermelho é essa radiação que nós emitimos, nós humanos. Humanos e alguns animais emitem radiação infravermelha. É essa radiação que a gente emite que faz com que a gente abra do nada as portas do shopping, né? Aquela abertura automática das portas. Lembra? Né? Que esse efeito de energia de ionização que tem aí, amanhã a gente vai ver isso com calma em química. Mas essa energia que a gente libera promove com que a gente perceba que nós somos corpos que somos dotados de radiação térmica, nós temos calor. E é por isso que a gente percebe que onde é que vai aquecer mais? Aonde tem tapete, menino. Tapete, volte. Ah, sério? Não. É pura ciência, pura ciência. Ciência explica. E amanhã você vai entender, tá bom? Com calma. Pessoal, a questão que foi desse ano era perguntando o quê? Olha, a hipótese desse cara maluco aqui, né? Desculpa, maluco não, mas o nome dele é meio estranho, né? Em quais recipientes a água terá maior temperatura? É aonde a gente tiver o infravermelho, certo? Que vai ser nesse daqui. Beleza, pessoal? Ó, radiação infravermelha, que são chamadas ondas de calor, são capazes de aumentar a temperatura da água e, portanto, o recipiente A será o mais aquecido. Por quê? Ele vai ver, ó, a gente tem um espectro do vermelho aqui. Qual é o que é antes, né? O infra, o anterior ao vermelho, é o A, certo? Então, o infravermelho, que é isso que a gente fala das ondas de calor, né, que a gente emite, é o que faz com que aqueça mais. Beleza? É por isso que se a gente, por exemplo, também pegar um casaco e colocar, a gente vai manter esse calor aqui, porque nós emitimos essa radiação térmica, né? Só que a gente mantém o calor pelo uso do casaco. Lembre disso. Não é porque está saindo frio, entrando calor, não sei o que. Gente, pessoal, isso não existe. Senso comum. Você mantém o calor ali, tá? Lembre disso, que o Enem adora também essas coisas do cotidiano, que é o quê? Senso comum, né? Que o povo fala errado. Bom, já falei, né, qual é a fórmula base, que é V lambda ferida, que é o V lambda F. Por que que o T está ali, Luana? Porque período é o inverso da frequência. Já anote no seu coração. T igual a 1 sobre F, tá? O período é aquele tempo que demora para completar a oscilação. A frequência é o número de vezes que a onda vai oscilar sobre um determinado tempo. É por isso que um é o inverso do outro, tá? E aí, o que é que a gente tem? Olha o comprimento de onda, o lambda é sempre medido de uma crista a uma crista, ou de um vale a outro vale, certo? Esse é o lambda. Aqui é a amplitude, lembre que a amplitude é que vai dar a gente a energia, né? Aquela potência que a gente quer, é aquele som forte ou som fraco, depende da amplitude da onda, certo? E a frequência vai ser dependente exatamente do comprimento de onda. Esse comprimento de onda grandão vai ter, ó, uma frequência bem baixinha, uma energia baixa. Agora, se o comprimento de onda é pequenininho, é porque tem muita energia, muita energia. Pessoal,
coisa de ouro. Essas coisas que eu estou falando para vocês, pessoal, que não tem no slide, é exatamente que é o ouro. Por quê? De observar a questão, é isso que a gente vê. Não chama frequência. Do nada, ele chama de energia. E o que é energia? É a frequência, tá? Então, para vocês não chegarem despreparados. Controle. O controle é o controle que a gente utiliza, né, no nosso dia a dia. O controle, ele trabalha na radiação do infravermelho, certo? Nesse comprimento de onda. É por isso que a gente consegue, ó, apertar e, por exemplo, faça experiência, né? Bote uma câmera e coloque, aperte em frente à câmera. Você vai ver que ali vai sair uma luzinha meio avermelhada. E essa luzinha que vai fazer essa conexão ali com o aparelho, né? Ou no caso com a televisão, e transmite essa onda, né? Transmissão de onda, vai dar o sinal que ela precisa para fazer o comando que ela quer, né? Que sei lá, ir para Netflix, mudar de canal, tá? Então, lembre sempre que as ondas de rádio são rádio, micro-ondas, infravermelho, menor frequência. Agora, quando a gente vê ultravioleta, raio-x, gama, maior frequência, maior energia, por isso que isso tem alto poder destrutivo, tá? E o espectro visível, pessoal, fica bem no meio, beleza? Lembre que vindo para cá aumenta a energia. Pessoal, propriedades das ondas, né? Vamos lembrar aí o que as ondas são, né? Ondas só transportam energia, pessoal. Lembre sempre isso, por favor. Onda não transporta matéria, nunca, na galáxia, beleza? Já falei para você o que é a crista, o que é o vale. O lambda é sempre de duas cristas ou dois vales que a gente mede. Ah, se aqui é um lambda, essa metade é o quê, Luana? Meio lambda, beleza? Então, as ondas elas podem ser mecânicas, eletromagnéticas ou gravitacionais. A gente trabalha muito com as ondas mecânicas, que são as ondas sonoras, ou as ondas eletromagnéticas, que são as ondas que a gente não consegue ver, as ondas luminosas, as ondas que faz todo esse sinal elétrico que possibilita que a gente esteja aqui se falando à distância, são ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas são as ondas sonoras, beleza? Lembrar que elas podem se propagar em uma direção, duas direções, três dimensões. O som se propaga em três dimensões. O som se propaga como se fosse uma calota esférica na frente do que a gente fala. Tá? É por isso que quando a gente bota lá a fórmula de intensidade, que é a potência sobre área, a área é de uma esfera. 4πr ao quadrado. Beleza? Então, som tem uma propagação tridimensional. A vibração pode ser longitudinal ou transversal. Longitudinal é o som, ele só se propaga em uma direção. É longitudinal. Transversal, ondas eletromagnéticas, se propagam tanto na direção, no sentido vertical, né? Quanto na direção horizontal. Direção tanto horizontal quanto vertical. Então, as ondas estão aqui e assim, né? Então, elas estão parecendo umas cobras meio loucas. São duas direções, beleza? É por isso que a gente tem um campo eletromagnético, né? Na verdade, esse eletromagnetismo vem que a gente tem essa dualidade do campo aí, que ele é transversal, beleza? Ah, e já tem ali embaixo, né? Os exemplos do que eu falei está ali embaixo. Som, onda mecânica, longitudinal, luz, onda eletromagnética, transversal. E quais são os fenômenos relacionados com as ondas, né? Esses todos aí. Deixa eu só ver aqui. Vamos falar dos fenômenos agora mesmo. Os fenômenos, pessoal, das ondas. A gente pode ter reflexão, refração, transmissão, polarização, absorção, interferência, tá? Desses daí, todos acontecem tanto com eletromagnéticas quanto com ondas sonoras, com exceção da polarização. Ondas sonoras não podem ser polarizadas. Por quê? Porque a polarização ela é uma organização da vibração da onda. A onda ela tem ali vários sentidos de propagação e ela precisa ser organizada. Mas a onda sonora é só um sentido de vibração. Então, como é que ela vai ser organizada? Então, polarização não acontece com ondas sonoras, beleza? O resto acontece com as duas ondas.
Não, Vitória, a gente está mandando no final, certo? Eu acredito que não esteja. No final a gente manda. Todos os outros acontecem com as duas. Acontece com as duas tipos de ondas. Reflexão, pessoal. Reflexão, a onda vai e volta. O som vai e volta e a luz também vai e volta. Lembrando que quando a gente fala da onda sonora, lembrar de qual é o fenômeno de reflexão que a gente tem que lembrar, ó. Morcego, ecolocalização, golfinho, os sonares, tá? Quem estava na nossa revisão, na nossa correção de simulado, pegou isso, tá? Quem estava na nossa correção de simulado pegou isso, que é o quê? A ecolocalização dos golfinhos, os sonares, do morcego. Como é que acontece? É quando a onda ela vai, ela volta, ela dá uma direção para o animal. E ele consegue perceber, opa, ali tem algum objeto, porque bateu e voltou, certo? A mesma coisa acontece com o sonar. Então, a reflexão é muito importante, esse fenômeno. Refração. Refração é o quê? Lembrar que reflexão também, o eco também é um tipo de reflexão, né? E refração, muda de meio, muda de velocidade. É isso, mudou de meio, muda de velocidade. O som e a luz também acontece refração, ambos, certo? Mudar de meio, muda de velocidade. Então, muda de meio, entrou na água, muda de velocidade. Né? Saiu da água para o ar, muda de velocidade. E saiu do ar para um prisma, mudou de meio, mudou de velocidade, certo? Então, isso vai fazer com que a onda ela mude a velocidade dela, não muda a forma nem nada, mas muda a velocidade, tá? Transmissão é a transmissão da própria onda, não tem o que falar. Interferência, lembre que interferências elas podem ser construtivas ou destrutivas, tá? Qual é o maior exemplo que já caiu mais de 3 vezes no Enem? É o cancelador de ruídos ativos dos fones modernos. Eles fazem com que a gente agora faz o quê? Não tem interferência externa. Então, as ondas, elas vão ser, por exemplo, o fone, ele vai direcionar ondas iguais, né, em oposição de fase com as estrelas para fazer uma interferência destrutiva e destruir aquela onda. Se ele destrói aquela onda, neguinha, você não consegue escutar mais. Se você não escuta a onda, como é que você vai escutar o ruído? Então, abafa o ruído. Fica aquela qualidade sonora melhor. Lembre que não é perfeito, não são todos os ruídos que abafam, mas abafam a grande maioria. E já caiu mais de 3 vezes no Enem esse exemplo, falando do fone de ouvido e perguntando qual era o fenômeno, era interferência. Se ele quiser cobrar quarta, quinta e for domingo, você já sabe, certo? Mas toda hora cai. Lembre que é em oposição de fase. Para destruir uma onda, nunca é em fase. Para em fase, as ondas em fase, elas constroem o som. Em oposição de fase, o que acontece? A onda ela destrói, que está um em cima e outro embaixo. Sim, falo já. Quando eu estiver em ressonância, que eu vou explicar, eu falo disso, Bia, tá bom? Só lembrando que a polarização ela é uma organização, pois. Rayane. A polarização, ela é o quê, pessoal? Uma organização. Então, eu tenho aqui várias vibrações de onda, várias vibrações de onda, várias vibrações. Aí eu quero organizar, eu quero passar por um polarímetro. Isso acontece também lá na isomeria óptica, que a gente vai ver amanhã, tá? A gente precisa organizar as ondas ali, passa pelo polarímetro. Qual é o exemplo mais comum de polarização? Óculos 3D. Quando você vai assistir um filme 3D, ali tem lentes polarizadas. E qual eu sei se é vertical, se é horizontal? Eletromagnetismo, eu lembro, debaixo da árvore, do nada. Eu indo embora, menina, como é que é esse negócio aqui? Aí eu fui lá e expliquei para ela rapidinho. Nem lembro dizer. Foi, realmente, que lindo. Debaixo da árvore, a natureza presenciando nossa, começo da nossa amizade. Que bom, né, pessoal, a gente ter essas memórias. Então, veja, tudo que vocês estão passando aqui, pessoal, não é em vão, não, sabe? Tudo que está acontecendo é necessário. E a vida é muito longa, a vida é muito imensa. Para vocês ficarem, meu Deus do céu, e domingo foi o ó, borogodó, acabou minha vida. E esse domingo, se eu não for bem, acabou para destruir o mundo. Pessoal, o domingo é mais uma prova. Deem o melhor. E se não for, tem próximo ano, e por aí vai. Relaxem, porque cada vez mais que você fica com essa pressão, é difícil você ficar bem, né? E você pode estar até fingindo para você que está bem, mas não está, porque você ainda está pensando no mundo.
e você depois do domingo vai continuar pensando no Enem até que chegue Natal e você come e relaxa. Brincadeira. Mas, pessoal, não espere uma fuga para você relaxar. Relaxe porque a vida ela é longa e você tem muita coisa. Você tem quantos anos, minha gente? 18, 20, 17, 22, 25, 28, 29, 30, 40. Se você tiver 50 anos, você ainda está jovem, só viveu meio século. Ainda tem mais outro século, metade do século para viver, pessoal. Please, né? Por favor, né? Por favor, a gente tem uma vida inteira pela frente. E anos como esse nunca serão esquecidos, nem por mim, nem por Jana. Imagina se a gente não passasse por isso. Não ia ter essa memória para lembrar, tá? Então, percebam, por favor, a importância de se passar pelas fases, momentos. Pular etapas, isso é uma coisa que Diego, que é terapeuta, fala muito, é um grande problema na nossa vida, porque a gente perde o ganho emocional e de experiência, de maturidade daquela fase, certo? Exatamente, Bia, exatamente. E a gente deveria, na verdade, ter um ano sabático, porque a gente se forma nesse sistema péssimo de ensino, que não ensina porra nenhuma. E a gente sai sem saber as coisas e entra logo no cursinho, vai ver aquela pressão toda, porque você vê que pessoas já estão ali há mais anos, outras menos, e por aí vai. Mas, pessoal, converse com seus pais, seus responsáveis, explique a eles, se eles tiverem essa mentalidade, melhor ainda, mas explique, olha, a vida é longa e vocês precisam de tempo para viver cada fase da vida. Óbvio que você também não vai passar 900 anos para passar na faculdade, ou se você quer fazer a faculdade, né? Porque também tem gente que não quer fazer faculdade, tudo bem. Tem profissões que nem precisa de faculdade, tá, pessoal? Mas se você quer fazer uma faculdade, passinho por passinho, calma. Faça as coisas bem feitas para você ser um bom profissional no futuro. E não engula tudo para depois ser um profissional meia-boca. Tá certo? Então, vivam as fases de vocês. Essa é a fase atual. E é a minha fase, eu, enquanto Luana, estou aqui. E se eu não passar? Vou continuar, porque eu sei que é isso que eu quero. Mas se fosse outra profissão, também faria outra profissão. Iria por outro caminho. E por aí vai. Cada um tem que saber de si. Tá? Converso com você. O autoconhecimento faz muita diferença. Eu sou a prova viva disso. E não sou a pessoa mais autoconhecida do mundo, não, viu? Não mesmo. Mas faz diferença. E uma das coisas que ajuda muito é terapia. Terapia ajuda muito a gente evoluir enquanto nós mesmos, sabe? Mas, enfim, né? Voltando, polarização, óculos de cinema, né? Beijo. Óculos de cinema, algumas lentes que a gente vê de carros, né? São lentes polarizadoras, carros mais chiques, né? Porque quando a onda vem e aí organiza, você tem uma visão melhor. Tem óculos de sol também com lentes polarizadas. Então, pessoal, a polarização é para organizar e acabar você tendo uma visão melhor. No caso do cinema 3D, é outro objetivo, tá? Mas organiza a onda. Lembre sempre que não funciona com onda sonora, porque onda sonora só tem uma direção de vibração, tá? Difração e absorção. A absorção, pessoal, acontece muito quando a gente precisa falar de acústica sonora, certo? Acústica. Por quê? Acústica, a gente precisa, por exemplo, para esse quarto aqui ter uma qualidade acústica boa, ele deveria ter mais materiais que absorvam o som, tá? Então, por exemplo, materiais que são sólidos, materiais que ajudam com que o som, materiais que são sólidos ajudam com que o som se propague com melhor qualidade. Então, por exemplo, as paredes são sólidas. O som se propaga melhor em meios sólidos, depois em meios líquidos, depois em meios gasosos. Então, como eles propagam melhor em meios sólidos, esse som não tem, esse quarto tem acústica boa porque tem muita parede. E não tem nenhum material poroso, por exemplo, que são aquelas espumas acústicas, que faz com que o som ele se propague com menor velocidade, porque ele vai ser absorvido. Por exemplo, quadros, almofadas, ajudam a absorver o som, porque ali aquele material ele tem muito poro. Então, o que acontece? Quando a onda sonora ela entra, ela é absorvida, ela não reflete, você não escuta. Então, absorve e faz com que essa onda ali, ó, absorvida, ela se perca e você tem uma qualidade acústica melhor, tá? Então, a acústica sonora é muito envolvida com isso, com a absorção do som, tá? E isso é um contexto muito bom para nem cobrar. Difração, contorno de obstáculos, contornar obstáculos. Se eu falo aqui
e alguém lá na sala pode escutar, é porque a onda sonora contorna obstáculos, tanto quanto a onda luminosa, tá? A onda luminosa também, tanto é que você vê a luz ali, a frecha da luz embaixo. Por que isso acontece? Porque a onda, ela contorna obstáculos, tá? Então, aí, os fenômenos é o ouro. Por isso que eu parei um tempo, porque o Enem adora isso. Os fenômenos. Como é que funciona o micro-ondas? Por ressonância, né? As ondas, são formadas de ondas estacionárias, combinações de ondas idênticas que vão em dois sentidos. Então, elas ficam aqui ressoando, ressoando, ressoando. Só que o motivo que... Perfeito, Rayane, o ambiente vazio faz eco, porque o som se propaga lentamente ali, ele bate naquele material sólido e volta, tá? Mas se ele está preenchido, você começa a ver a absorção do som e não tem essa projeção, né? O som ele fica atenuado. Muito boa a participação de vocês, continue sempre participando. E aí, Bia perguntou, polarização e ressonância. A polarização organiza a onda, certo? Ele pega, tem aqui um polarizador, ele às vezes é uma gradezinha ou vertical ou horizontal. Então, essa grade aqui, por exemplo, vertical, as ondas todas bagunçadas. Aí, a onda que for nesse sentido aqui, ela vai entrar organizada, olha. E a onda do outro sentido? Vai entrar. Porque eu só quero um sentido de onda. Eu quero organizar essas ondas. O polarizador é isso. Agora, a ressonância não. A ressonância é você deixar vibrar numa mesma frequência até que chegue no objetivo. Por exemplo, um cantor quer explodir uma taça, ele quer que ressoe até que a direção, olha ali, ressoe, ao momento que agita essas moléculas, as moléculas do vidro, agita, explode. Então, ressoa para que exploda as moléculas. Então, alinha uma direção de vibração para que faça o quê? Essa ressonância ela seja tão grande que agite as moléculas, faça se ressoar. Aí. As moléculas ficam tão agitadas que elas explodem. No micro-ondas, a gente quer agitar aqui as moléculas de hidrogênio, as moléculas de água do alimento. É por isso que um alimento sem água não vai ser aquecido pelo micro-ondas. Beleza? Então, o micro-ondas está ali lançando ondas da mesma, mesmo sentido, né? As estacionárias ressoando, 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 para que aqueça o alimento, agite as moléculas ali dentro do alimento de água. Bia, veja, polarização não tem a ver com ressonância. O que é que você está confundindo? O que é que você acha que é em comum? Porque a polarização, ela organiza ondas. É como se ela pegasse, tem essa onda, essa onda, essa onda. Eu só quero onda verde, só vai passar onda verde. Ah, eu quero a onda rosa, vai passar a onda rosa. Ah, eu quero a onda que é do álcool, vai passar a onda do álcool. Vamos usar só o exemplo das canetas, para não bagunçar de minha cabeça. Eu quero só a onda roxa, vai passar só a onda roxa. Que é preto, tá pega, a roxa. Então, só organiza o sentido que a onda vai. Vou botar uma foto aqui para você ver. A ressonância é outra história. A ressonância é vibrar numa mesma direção. Ou não organizar a onda, olha, perceba. Polarizador vertical, onda em vários sentidos, vários sentidos, vários sentidos. Elas passam a se organizar e vai polarizar. Ó, a luz está organizada. Olha o exemplo aqui do óculos. Olha, quando passa no óculos, como organiza. E aí a gente vê melhor, tá? A ressonância, ela é outra história. Deixa eu até botar aqui outra imagem de ressonância para ver se é melhor. Ressonância aqui, ó. Olha como acontece, olha. O objeto está vibrando, ressoando, mas é esse aqui, ó. Tá vendo? Ressoa, ressoa, ressoa. Começa a agitar as moléculas até que exploda. Então, é uma... pode acontecer também, isso é muito comum, olha. De haver, por exemplo, um terremoto, alguma coisa, um movimento de onda muito forte que faz com que essas ondas, olha, ressoem uma vibração tão intensa, que pode até provocar ruptura de pontes. Isso já aconteceu também
certo? Por isso que quem projeta pontes, barará, engenheiros, tem que ter todo um cálculo para poder tem que ter todo um cálculo para poder saber qual é a intensidade de onda, a frequência que aquele material aguenta, o quanto de material tem que colocar, é todo um processo. Exatamente, quebrar a taça, quadrilhar, até, olha, a onda está sendo a onda tá sendo ali ressoada, até o momento que organiza as moléculas, olha, ela ressoa de acordo com as moléculas e faz o quê? Com que quebre. Ou, no caso do micro-ondas, agita as moléculas para aquecer o alimento, tá? Polarização é só organizar a onda. E não acontece com onda sonora. A ressonância acontece com onda sonora. Tanto é que você ressoa ali e quebra a taça, tá? Então, lembre disso. Então, faça o esqueminha. Se tá difícil, coloca lá. Polarização, ressonância, polarização, ondas, né, eletromagnéticas, organiza. Ressonância, ondas eletromagnéticas e ondas sonoras. Quebrar taça, quebrar pontes, aquecer alimento no micro-ondas, porque tá o quê? Ressoando, fazendo com que vibre em uma direção para agitar as moléculas. Bom, isso daí é só para dizer que as ondas elas vão dar interferência, né, que eu já falei, né, pessoal? As ondas, quando elas estão, sofrem de superposição, né, interferência destrutiva, elas estão em oposição de fase. Já falei tudo disso. O que é efeito Doppler? É você ter aquela diferença de frequência. A frequência aparente é diferente da frequência real. Então, por exemplo, quando um objeto está vindo, você observa que ele está com uma frequência maior. E quando ele está se afastando, uma frequência menor. Então, essa diferença, né, a diferença relativa da frequência é o efeito Doppler, certo? Que é a mudança que a gente vai ter no comprimento de onda, obviamente que vai mudar a frequência, muda o comprimento de onda, porque a fonte está se movimentando. E quando a fonte ela se aproxima ou se afasta, a gente vai ter uma diferença na frequência. Mais próximo aumenta a frequência, mais longe diminui a frequência. Exatamente, aquela frequência maior, porque frequência é energia, pessoal. Se eu tenho uma frequência maior, ó, começa a ter energia. Você sente até o negócio vibrar, né? Como a Marina falou, o negócio vai até você sentir que seus ossos estão tremendo. Porque onda transporta matéria ou energia. A onda transporta matéria ou energia. Se ela transporta energia, é por isso que você sente essa vibração. Beleza? Tá vendo aí como tudo é interligado quando você começa a entender? O ultrassom é esse fenômeno, pessoal, de reflexão também, viu? O ultrassom, funciona pela reflexão, porque, ó, as ondas estão indo, batem no objeto e voltam, tá? Então, você precisa ter essa reflexão do som, tá? Quando ele bate lá no objeto, que no caso, geralmente, a gente vai fazer ultrassom, abdômen total, né? Aí, para ver lá o fígado, ver lá os rins. Então, o elemento, o aparelho de ultrassom, ele vai fazer com que emita ondas sonoras, certo? Ondas mecânicas, que elas precisam de um meio para atravessar. Qual é o meio? Seus tecidos. Esses tecidos atravessam, ou a onda atravessa os tecidos, e quando ela bate no tecido, ela volta. E como é que você sabe qual é o órgão? Aí se estuda, né, para identificar, e por meio da imagem, a gente vai vendo qual é, bereri, barará. Mas é o princípio de reflexão, tá bom, pessoal? As ondas do ultrassom, tanto na parte de saúde, quanto o ultrassom que utiliza lá, quando a gente está falando lá do sonar e tudo mais, submarinos, né? Tudo um combo só.
Pessoal, os princípios da ótica, né? Isso daí é uma coisa bem simples, né? A luz propaga só em linha reta, os raios, eles não se cruzam, né? Ou os raios, na verdade, quando eles se cruzam, não há interferência, né? Ah, se passar um raio, não passa outro, não existe isso, certo? Os raios, eles vão e voltam. Então, isso, os raios irem e voltar, onde é que a gente comprova, pessoal? No espelho, principalmente no espelho de carro. Se eu olho para o espelho ali do retrovisor, eu vejo quem está atrás. Então, comprova que os raios, eles são reversíveis. São independentes, porque se eu botar duas luzes aqui, elas não vão se apagar, tá? E eles propagam em linha reta, que a gente sabe, por exemplo, que a luz ela não vai contornar as coisas, por exemplo. Na difração contorna o obstáculo, mas, por exemplo, a luz está indo aqui. Ela não vai fazer isso e dar um giro, não. Ela vai nessa linha aqui, certo? Contornar de obstáculos é em outro sentido. Lembrar dos fenômenos ópticos, né, que eu falei, reflexão, a transmissão, a absorção, a reflexão já falei, né, que o que vai e volta, a absorção, o som acontece bastante, mas a luz também, né, tanto é que a gente pode absorver materiais que são absorvíveis, a gente vai ter a presença, mas eu vou falar mais daqui, ó, no outro slide. Eu vou falar no outro slide, da absorção da luz. Eu posso falar já nisso, absorção da luz. Vou falar nisso. Pessoal, quando a gente tem cores envolvidas, né? Lembra? Cor preta, cor branca, são as cores básicas, né? O que acontece? A cor preta, ela absorve a luz. Se ela absorve bastante a luz, ela vai absorver bastante calor, né? Porque a luz que a gente está vendo ali, ela transporta energia, essa energia, geralmente esse material de calor. Quando a gente está falando do branco, o que acontece? Bate e volta, reflete melhor. E isso é característica básica. Por quê? É uma característica básica, propriedade da cor preta, propriedade da cor branca. Então, a cor preta absorve mais, por isso que vai esquentar mais, cor branca reflete mais, absorve menos. Tá? A transmissão é a luz ser transmitida, certo? E aí a gente observando o que é que acontece quando tem o arco-íris. Olha, o arco-íris é o fenômeno de dispersão que a gente tem, ó. A luz vem, a luz branca. Lembre que a luz branca, ela é todas essas luzes que a gente sabe, né? Vermelho, amarelo, alaranjado, verde, azul, violeta, anil. Então, a luz branca, ela é tudo isso. Só que ela, quando entra em um outro meio, aqui está acontecendo uma refração, mudar de meio, muda de velocidade, e ao mesmo tempo uma dispersão, porque essa luz vai dispersar outras cores. E as cores que ela dispersa é o quê? Do nosso lindo arco-íris que a gente vê. O arco-íris é uma das coisas mais lindas que existem, né? Que a natureza bota para a gente. Lembrar, ó, intensidade de luz, direção de propagação, espectro de frequência comprimida e polarização. Já falei disso, já falei no outro slide, né? Intensidade da luz, a gente vai ver daqui a pouco, quando a gente está relacionado à potência, né? Energia. Direção de propagação é transversal, espectro de frequência a gente já viu. Comprimento de onda, pessoal, já vimos também a polarização também. Essa daqui, né, que eu ia falar da absorção, mas já acabei já falando. Olha, o sistema RGB é o quê, pessoal? Red, Green, Blue, né? O sistema primário do Red, que é o vermelho, do Green, que é o verde, do Blue, que é o azul, a gente tem todas as outras cores que a gente vê nessa mistureba de cores. E o Enem já cobrou, a questão do Enem foi tão simples. Ah, a pessoa não vê vermelho, quais as cores que ela não vai ver também? Não vai ver lilás, não vai ver amarelo, não vai ver essa mistura aqui. Ah, a pessoa não vê azul, não vai ver ciano, não vai ver lilás. Então, pessoal, sempre isso daqui é coisa de conjunto até de matemática, né? O que está aqui dentro é o que faz parte dessa cor aqui. Então, você não vai conseguir ver se você tiver uma deficiência, por exemplo, para ver o azul, tá? Então, das cores primárias, se tem todas as outras cores, certo? Lembrar sempre que por que a gente vê a cor? Por que a gente vê a cor? É porque a gente está vendo o que está sendo refletido, o que está sendo absorvido. Refletido, pessoal, perfeito. A gente só vê o que é refletido,
O que é absorvido a gente não vê. Então, se eu vejo verde ali, é porque quando eu emiti a luz branca ali, o que aconteceu? Todas as cores foram absorvidas e só voltou para mim o verde. Azul, coloco ali a cor, né? Coloco ali a luz branca, só volta para mim o azul. Ah, se eu iluminar com uma outra cor, aí é outra história. Se eu ilumino um negócio vermelho, não, a luz vermelha, naquele negócio azul, vai ser absorvido. Aí vai mudar, mas se você emite luz branca, que é a coisa principal que eles colocam, vai refletir para a gente a cor que a gente chega, certo? É a fonte. Lembre sempre que a fonte primária de luz é aquilo que é refletido. Fonte secundária são os corpos iluminados, né? Nozes. Isso, exatamente, porque vai acabar absorvendo, né? Não vai refletir. Porque o que é que o verde vai refletir para a gente? Né? Se ele é verde, ele precisa ali daquela cor verde para refletir, mas se chega vermelho, fica preto. Perfeito, Marinho. Então, a cor, se chega uma luz para ela que não é a cor do objeto, você não vai enxergar a cor do objeto. Porque tem que chegar uma luz que tenha todas as cores, né? Geralmente vai ser a luz branca ou a luz a cor do próprio objeto para você poder enxergar. Beleza? Pessoal, de espelhos esféricos, o que, é que eu quero que vocês lembrem? Se o espelho é convexo, virtual, direito e menor. Virtual, direito e menor. Se ele é côncavo, 5 imagens. Acabou. É muita imagem. O espelho convexo é virtual, direito e menor. E o que é que ele acontece? Ele vai aumentar o campo de visão. Um exemplo é o retrovisor. Um exemplo é aqueles de ônibus, né? Quem anda de ônibus sabe que tem aquele espelho ali, tá? Ele vai aumentar o seu campo visual, certo? Porque fica tudo menor, então você consegue ver mais. No côncavo é ao contrário, né? A gente vai ter um aumento ali, a depender de onde você coloca a imagem, e você pode ter um aumento bem grande, um aumento menor, depende muito, tá? Mas o convexo, você sabendo o convexo, você sabe os outros, porque se não for convexo, que é virtual direito menor, aumenta o campo de visão, aquele espelho retrovisor do ônibus, do carro, né? Aquele bocal ali aquela parte de dentro da colher. Se não for nada disso, é côncavo. E a equação base, né? Que é 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', né? Que aqui está sobre dióptero, mas é 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Quem é o P? A distância do objeto até a imagem. E quem é o P' é a distância... quem é o P? A distância do objeto até o espelho, P' a distância da imagem, tá? Muito simples, mas não é para estar quebrando a cabeça, não, que isso daqui cai pouco. Pessoal, agora isso já caiu no Enem, né? O formato da lente, né? O formato da lente já caiu no Enem. Deixa eu só ver aqui. Tá. Vamos falar desse para ir para o intervalo. O formato já caiu no Enem. Pessoal, olha, quando eu tenho uma lente convexa, é porque ela veio, a lente convexa é a da borda fina. Borda fina, pessoal, a gente lembra de quê? Aí vamos relembrar as doenças de visão, tá? Doenças de visão. Eu tenho um pouco de miopia. Então, eu uso o computador porque eu ainda não fui na oftalmologista desde que a pandemia começou. Eu aposto que meu grau aumentou. E é meio para descansar um pouco o olho, porque sempre a fonte é menor, né? Aí eu coloco, já virou mania. Mas eu deveria ter um óculos com proteçãozinha de luz azul, barará, que depois eu vou trocar. Então, como eu tenho uma miopia, para coisas distantes, eu tenho dificuldade em enxergar. Então, eu preciso de uma lente com uma borda grossa para corrigir meu defeito de visão. Qual é a borda grossa? Aqui, que na verdade vai ser uma lente divergente. Lente divergente, borda grossa, o nome é côncava, certo? E como é que funciona a lente divergente? Da mesma forma que o espelho convexo, que é virtual, direito e menor, a imagem fica,
certo? Lembrar da nomenclatura, né? Olha, côncava, côncava. E o Enem colocou como a questão? Ele colocava lá a questão falando que a imagem ela ia ser menor. Se a imagem ela ia ser menor, ela tinha que ser o quê? Côncava, borda grossa. Agora, se a imagem é maior, que a questão do Enem foi exatamente isso, da imagem ampliar, é um espelho côncavo, uma lente convergente, provavelmente, e elas são de bordas finas, geralmente quem é hipermétrope. Hipermétrope, bordas finas ou convexas, o óculos, né? A pessoa tem dificuldade de ver de perto, então ela tem que fazer a correção com lentes convexas, biconvexa, plano convexa, côncavo convexo, por aí vai. Lembre, pessoal, que a hipermetropia é dificuldade de enxergar de perto, tá? A imagem é formada depois da retina. A gente tem que formar a imagem na retina. Miopia, a imagem é formada antes da retina. A gente precisa de lentes divergentes para divergir esse raio para chegar até o final ali na retina, tá? Estrabismo é de um olho para um lado e vai para o outro, não tem a ver com isso. Mas o astigmatismo, correção, lentes cilíndricas, é aquela visão turva, tá? E a vista cansada. Eita, me fugiu o nome agora. Presbiopia. A presbiopia. A presbiopia, pessoal, é com o passar da idade, nossa visão, ela vai perdendo, né? Os músculos do olho vai perdendo, elasticidade e tudo mais. O que acontece? A gente acaba ficando com dificuldade de enxergar de perto, tá? E aí a gente precisa de uma correção a gente precisa de correção também. Geralmente são lentes bifocais ou multifocais para conseguir, porque geralmente a pessoa pode ter dificuldade de enxergar de perto, de longe, porque o olhinho ele começa a ficar velhinho, cansado, os músculos, né? Não respondem direito e a gente começa a ficar com essa dificuldade de enxergar. Geralmente quem vai ficando mais velho sempre tem que usar óculos. Beleza? Vamos ficar por aqui para dar um intervalo, tá? E a gente volta e finaliza a física. Beleza? Tudo certo, né? Tudo entendido. Daqui a 5 minutinhos a gente volta.
encontro, nossa sorte grande me faz rir de amores que exigiam demais. Quando a gente junta só chamego aqui nunca tem pressa, isso é bom demais. E a gente até balança, mas não cai. Tua mão tá presa na minha cintura. E aqui o balanço é bom demais, o balanço é bom, o balanço é bom. A gente até balança, mas não cai, bebê. Minha mão tá presa na sua cintura. E às vezes o balanço é bom demais, o balanço é bom, o balanço é bom. E a gente até balança, mas não cai. Tua mão tá presa na minha cintura. E aqui o balanço é bom demais, o balanço é bom, o balanço é bom. Pra Marizinha a gente vai coladinho e com esse dengo eu tô tranquila. A falta que faz, o alívio que deixa. Eu desatei de você, mas foi só porque gostei mais de mim. E a minha pele brilha, meu cabelo voa. Eu danço solto e me pego indo à toa. Eu desatei de você, mas foi bem porque gostei mais de mim. E a minha pele brilha, meu cabelo voa. Eu danço solto e me pego rindo à toa. A minha pele brilha, meu cabelo voa. Eu danço solto e me pego rindo à toa. A minha pele brilha, meu cabelo voa. Eu danço solto e me pego rindo à toa. Ei, eu não sou de ninguém e me sinto bem. Eu não sou mais de ninguém e tô bem demais. Eu não sou mais de ninguém e me sinto bem. Ei, eu não sou de ninguém. Eu desatei de você, mas foi só porque gostei mais de mim. Meu cabelo voa, eu danço solto e me pego rindo à toa. A minha pele brilha, meu cabelo voa. Eu danço solto e me pego rindo à toa. A minha pele brilha, meu cabelo voa. Eu danço solto e me pego rindo à toa. Ei, eu não sou de ninguém e me sinto bem. Eu não sou mais de ninguém e tô bem demais. Eu não sou mais de ninguém e me sinto bem. Ei, eu não sou de ninguém. Voltando, pessoal, vamos voltar para finalizar chave de ouro. Então, né, voltando aqui, que a gente estava falando, continuando óptica, né? Então, continuando óptica, outra coisa que eu gostaria de lembrar de vocês é desse belo elemento chamado índice de refração. O índice de refração, pessoal, vou separar a gravação, né? Para não ficar grande.